Às vezes, pensar como dono pode fazer com que tu não seja promovido. E eu sei que isso parece estranho, né? Pô, eu faço tanta coisa e parece que nunca dá certo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto e também o outro lado da moeda. Quem faz exatamente o seu trabalho, tudo certinho, mas parece que a gente nunca é notado. Por que que eu, né, fico aqui olhando todos os meus amiguinhos, todos os meus colegas de trabalho serem promovidos e parece que eu sou invisível? E às vezes realmente vem disso. Eu penso como dono. Eu faço o que os donos querem. Mas me desculpa, pensar como dono, agir como dono, ter o lindo senso de dono é para dono. Às vezes realmente a gente tem que ser um funcionário ambicioso e egoísta. Porque as pessoas que lamentavelmente são um pouquinho egoístas crescem mais rápido. Um pouquinho do menos do senso de comunidade e mais do eu faz com que as pessoas se desenvolvam. E aí já começamos com um vídeo meio polêmico, né? Porque eu sei que as pessoas gostam de ouvir muito o lado bonito das coisas e que o mundo da empresa, né, o empresarial, o crescimento na carreira e tudo que a gente tem no mercado de trabalho vai ser fofinho e querido. Isso daqui não é parque de diversão. Então a gente realmente precisa ter um posicionamento estratégico e intencional para que a gente comece a se desenvolver da carreira, tá? Se esse tipo de tema te atrai, se inscreve no canal porque realmente a gente vai ter muito mais coisa por aqui, dentro de coisas que podem te ajudar a crescer na carreira. E quem sou eu na fila do pão para poder falar disso, né? Então, eu comecei trabalhando aqui na IC como assistente. Eu nem vou dizer que era só no suporte, tá? Porque eu atendi os alunos e entrei para essa vaga, mas era tipo aquele faz tudo. Porque no começo eu sempre achava que fazer tudo ia super dar certo. E às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais inteligente para chegar onde a gente chega. E quando eu comecei a ter esse posicionamento realmente mais inteligente, mais intencional e me destacar dos meus colegas, foi aí que eu comecei a crescer. Então, do atendimento, hoje, para sócia da maior escola de italiano da América Latina. Então, um pouquinho dessa trajetória e também o que a gente pode pensar para parar de ser invisível. Porque eu era meio invisível, tá? Era meio sem gracinha. Lembra? Compartilha também esse vídeo com as pessoas que reclamam, tá? Porque tem gente que reclama e não faz nada pra poder mudar. O que acontece desde o começo? Eu acho que é tipo uma armadilha que as pessoas caem. Tem o lado lá do senso de dono, mas tem o lado, né? Eu vou trazer os dois lados da moeda aqui hoje. A conta não fecha. Pensa comigo. Tem gente que faz o seu trabalho. E eu entendo quem pensa assim, tá? Estou aqui, faço o que sou pago pra fazer. A conta não fecha. Se você faz isso e dá isso para a empresa, você não tá dando lucro. A conta tá no zero, né? É uma matemática, é igual ganhar peso, economizar dinheiro, qualquer coisa do gênero. A gente sempre precisa ou perder ou guardar. Então, numa empresa, algumas pessoas são feitas para dar dinheiro e outras são feitas para economizar dinheiro. Os cargos e as funções. Quando você tá numa função que nem dá dinheiro, nem economiza dinheiro, assim, parece que não tá ajudando muito. Então, uma conta básica é sempre isso, tá? O pessoal que é um pouco mais parado. Tá, mas eu faço o meu e não sou reconhecido. Exato, você faz só o seu. Eu sei que às vezes é um pouco drástico, tipo, a minha opinião nesse sentido é muito mais direta, mas eu acho que às vezes as pessoas precisam de um choque de realidade, tá? Eu falei antes, isso daqui não é um parque de diversão. Por mais que possa ter um ambiente divertido, aquela coisa toda, as pessoas ainda estão aqui para ganhar dinheiro, pagar conta e ter uma vida boa. Então, o pessoal que tem a vida, eu quero ter uma vida equilibrada, exatamente o que você vai ter. Um trabalho equilibrado, um dinheiro equilibrado, uma viagem equilibrada. Às vezes, realmente, tu vai precisar dar mais no trabalho para ganhar mais e depois também viajar mais, uma viagem melhor, né? Comprar uma casa melhor, um carro melhor. Então, eu sei que existem níveis de ambição também que a gente tem para poder aplicar e viver dentro da empresa. Ai, Tati, eu não quero sair desse, né, meu jeito de ser. Eu realmente acho que eu vou lá, eu vou chegar às 8, bater meu ponto, fazer meu intervalo de 1 hora, e aí eu vou embora às 18. E é isso. E o meu chefe tem que me reconhecer e tudo mais. Não, ele não tem. Primeiro que ele não tem, segundo que certamente ele não vai. Ele com certeza vai escolher uma pessoa que entrega mais e que com certeza tem um social muito melhor do que você, tá? Então, já fica o ponto aqui, pessoas que também socialmente se dão melhor, né? São mais divertidas, mas assim, não precisa ser puxa-saco, tá? Mas normalmente pessoas que se conectam melhor com os outros, com certeza vão ter oportunidades
de trabalho, de promoção e tudo mais, melhores do que as pessoas muito mais introvertidas. Então, eu falo isso por uma questão de escolha, tá? Eu era uma pessoa completamente introvertida. Me ferrei muito em entrevistas de trabalho, me ferrei em outros trabalhos também, por ser a pessoa quietinha, sabe? E as pessoas meio que pisavam em mim. E às vezes a gente realmente precisa fazer algumas escolhas. Então, às vezes a gente quer ficar mais quietinho, eu fico em casa, tá? Ah, eu posso ser introvertido, eu posso ter um social um pouco mais baixo? Pode, mas tu vai ter que compensar em algum outro tipo de coisa. Então, tecnicamente, certamente, tu precisa ser um pouco acima das pessoas normais, tá? Isso daqui não é pra ficar chutando as pessoas e sacaneando os colegas de trabalho, mas realmente o mundo tem um pouco de competição e algumas pessoas vão ter que se destacar. O lugar meio que existe e ele vai ser ocupado por alguém. Pode dar vaga pro teu colega ou realmente pode buscar isso. E aí tem um pouco desse lado realmente do custo que a gente tem, a gente precisa gerar mais valor. Então, começa a ser um pouquinho mais, assim, racional. Não emocional, meu chefe não gosta de mim, mas racional. Isso daqui é o que eu sou pago, isso daqui é o que eu gero. Tá valendo a pena pro meu chefe? Pensa na conta da empresa, sabe? Eu custo, sei lá, 3 mil reais. Eu volto 5 pra empresa? Eu economizo em alguma coisa? E, gente, aqui, ó. Não adianta falar e ficar com a boca fechada, tá? Porque eu sei que tem muita gente que faz um trabalho muito bom. E o ponto de ser invisível certamente é porque a pessoa não entendeu que os outros não vão lá procurar o trabalho dela. Os outros não vão lá perguntar. A empresa pode ter vários programas que estimulam isso, né? Tipo, na IC a gente tem o resultado do mês. O funcionário do mês é o melhor resultado. A gente estimula que as pessoas façam isso. Mas tem gente que não coloca lá. Tem gente que simplesmente fala. Na minha época não tinha isso, tá? Então eu simplesmente tinha que falar: eu fiz isso, eu entreguei isso, eu já fiz isso daqui, disso que tu precisava, tu quer mais alguma coisa? Porque todos os problemas dá de ser resolvido. Olha só eu aqui. Todo processo é uma venda. Desde o processo seletivo, tá? Não acabou porque, claro, a não ser que a pessoa queira ficar estagnada. Tranquilo. E aí, se a pessoa recebe o mínimo, né? Recebe o mínimo, certamente é porque ela entrega o mínimo. Cuidado e lembre-se, nem todas as empresas sempre estarão preparadas para ter todo esse reconhecimento, tá? Então, existe uma parte ali que a gente precisa lembrar que nem toda empresa é boa. E aí, a gente vai um pouquinho do outro lado da moeda, que é o pessoal do senso de dono. Eu sei que os donos adoram falar isso. E se você é dono de empresa e fala isso, se as pessoas realmente quisessem, tivessem senso de dono, elas abririam uma empresa como você abriu e seriam dono dela. Elas seriam patrões assim como você, elas seriam chefe assim como você. Elas pensariam exatamente como você. Então, desse outro lado, não é que eu odeio isso, mas eu acho que às vezes isso é vendido simplesmente para que as empresas façam com que as pessoas trabalhem pra caramba e às vezes aqui não compensa, tá? Então, tem que ter um pouco de um pensamento proativo, ter um pouco de ambição, mas principalmente um pensamento egoísta. De isso é a minha carreira e eu vou fazer isso daqui para chegar aqui. Posso trabalhar de graça. Sei lá, vou fazer alguma coisa ou vou ganhar muito pouco por isso hoje. Não dá de ganhar muito pouco por isso sempre. Principalmente se é uma coisa por valor, tá? Que tenha valor. Se é uma coisa assim, qualquer um faz, certamente as pessoas vão te pagar pouco, tá? Então, essa parada de papo de dono, de senso de dono, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais crítico. O pessoal que acha que tem, que gosta de ter ou gosta de falar que tem. Principalmente que os seus colegas te acham puxa-saco, tá? Então, socialmente, às vezes, tu é piada no grupo. Mas a gente precisa ser um pouco mais intencional e que a coisa seja muito mais coletiva. Porque a tendência, quando a pessoa vem com esse de papo de dono, ela puxa o saco do dono. E aí ela esquece que tem um monte de gente convivendo com ela que precisa ter um ambiente também. Então, o pessoal precisa começar a separar as coisas, tá? Vamos ter ambição, vamos fazer as coisas, mas também vamos fazer as coisas pela gente. Vou fazer isso sobre um determinado tempo de uma função que às vezes eu não recebo ainda. Acho muito ok, né? Várias vezes durante minha carreira, principalmente aqui na IC, eu fiz isso. Fiz trabalho de graça, né? Não era paga por isso ainda para ser reconhecida. Então, esses dias o Leandro ainda falou, né? Não virou sócia, tu já era sócia e todo mundo ficou sabendo. Porque eu já tinha esse posicionamento, eu já tinha essa função dentro da empresa, dentro da área de operações, né? Já tocava praticamente a empresa e depois eu fui reconhecida. Cheguei lá por ficar puxando o saco do Leandro? Não. Cheguei lá por sempre ter um bom relacionamento com as pessoas, com o chefe também, claro, mas também por entregar valor para aquilo que a empresa queria, tá? Então lembra um pouquinho daquela conta básica e aí joga isso pro outro lado. Dá de ter um pouco de proatividade e tudo mais, mas senso de dono é para dono. Senso de funcionário que quer crescer é para
para funcionário que quer crescer. Se um dia ele vai ser dono, beleza, mas lembra que isso é uma escada que a gente tem que continuar subindo. Não dá de ficar no mesmo lugar. E aí as pessoas não vão reparar. Eu acho que tem um pouco também que a gente precisa lembrar aqui, que não tá nem de um lado nem do outro, é que às vezes as pessoas gostam de ser bons executores. Eu tinha bastante disso no começo, né? Até falei ali, quer mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Sério, tudo eu saía correndo. O que aconteceu um pouco é que por um tempo eu fui a pessoa que resolve tudo. E às vezes eu resolvi umas coisas muito idiotas. Então, quando a gente pensa no todo, isso meio que não ajuda na nossa imagem, sabe? Ah, eu preciso de alguém que tire o lixo. Eu vou lá. Ah, eu preciso de alguém que compre papel. Eu vou lá. Isso precisa ser feito, precisa ser feito. Mas às vezes a gente fica com essa fama, não só de uma pessoa boazinha, tolinha, sem gracinha, mas a gente precisa realmente começar a resolver que coisas que são importantes e que as pessoas acham importante. Então tem coisas que às vezes a gente resolve que simplesmente é besta, tá? Mas ninguém quer saber. E principalmente nessa questão de tarefas, não é só o fazer, né? O importante vem daí. São coisas que geram resultado. Então, comunicação é importante, falar sobre isso, saber comunicar aquilo que fazemos é importante. Então, o que eu fiz e qual é o resultado que isso gerou? Eu fazer esse tipo de análise. Fiz uma análise aqui na empresa, constatou que a empresa gasta R$2.000 de papel higiênico de uma marca tal que a gente poderia trocar com a mesma qualidade pela marca tal. Às vezes o financeiro vai ter um pouco dessa pegada realmente da economia. E existe também uma questão, a gente não precisa nem só falar de dinheiro, mas de tempo. Eu acho que às vezes as pessoas que não evoluem na empresa, elas gostam muito do trabalho que tem. Não é que eu não gostava do meu trabalho, mas eu acho que a gente precisa ter um certo preguiça de poder fazer as coisas e também a gente precisa pensar em evoluir. Então tem trabalhos que são chatos que a gente precisa ter um pouco de senso de como que eu faço para resolver isso no menor tempo possível. Como que eu faço para fazer de uma forma automatizada? Como que eu faço para atender muito mais aluno? Como que eu faço para vender muito mais? Então hoje a gente tem várias soluções de IA também que dá de ser aplicadas, né, no dia a dia. Em vez de eu sou vendedor, vou mandar mensagem, eu consigo uma mensagem, eu consigo uma IA, talvez, ou alguma automação, que mande 10 mensagens. Então, eu ainda aumento o meu número de contato com as pessoas. Se eu fizer um sistema que lembra o aluno, né? Na minha época eu fiz isso, que lembra o aluno que ele tem que acessar o curso. Então, eu fui de uma taxa de acesso do curso na primeira semana de 80% para 93%. Isso é legal. Se o aluno acessa, ele faz o curso, ele termina, ele tem resultado e tudo mais. Então, lembrem-se disso. É um fluxo de acesso para a pessoa pagar um boleto, ou o cartão que deu errado. Aonde que é que eu faço certos trabalhos e que eu posso gerar resultado para a empresa, que me economiza tempo e também me abre a opção de fazer outras tarefas e ajudar outras pessoas. E quando a gente fala de pessoas, realmente a gente tem que ter um pouco dessa vibe de influenciar as pessoas, não só de influenciar, mas também resolver a vida delas. Antes, quando eu falei do senso de dono, eu falei sobre a comunidade, sobre os colegas de trabalho. Então, como que eu ajudo meu colega de trabalho? Porque, sinceramente, o boca a boca acontece em todo lugar, né? Então, as pessoas vão falar de você, seja bem, seja mal. Eu prefiro que elas falem bem. Então, começa a ser um pouquinho mais intencional em tratar as pessoas. Como que eu resolvo também a vida das pessoas? Ah, e hoje a Tati me ajudou com tal coisa. Pô, e ela me ajudou com isso. Ah, não, e aquele dia ela também me ajudou com isso. Então, a gente precisa construir também na mente das pessoas, não só dos nossos líderes, que somos pessoas de resultado. Pessoas socialmente boas. Então, lembra até porque se depois quiser ser líder, vai precisar de duas coisas pra mim. Habilidade técnica e poder de influência. Não adianta um líder que tecnicamente é muito bom e não consegue fazer a equipe fazer as coisas. Não adianta um líder muito legal, que a equipe acha fofinho, maravilhoso, mas que tecnicamente ele é muito burro. Eu acho que já teve gente que teve líder assim. Nossa, tô eu lá ensinando o cara que não sabe abrir o Word. Tem até meme disso na internet, né? Então se preocupe também com esse tipo de coisa. E um ponto a considerar: saiba o que a empresa considera importante. Comece a reparar todas as pessoas que são promovidas, o que elas tinham em comum. Normalmente elas são socialmente boas, né? Elas têm bom relacionamento, elas chegam no bom dia, isso, aquilo. Ah, eu não quero dar bom dia. Então, ok, não dá. Mas depois não reclama, entende? Tudo vai ter uma consequência. Então, as pessoas costumam ser socialmente boas e elas conseguem sempre resolver problemas que fazem com que elas pareçam inteligentes. Nem todo mundo é inteligente, mas muitas vezes as pessoas conseguem resolver problemas, dar soluções que realmente ajudam elas
né, na parte técnica para que ela se desenvolva. Ah, Tati, na minha empresa é diferente. Então tá, vai lá e avalia na tua empresa o que as pessoas têm em comum. Se todos eram amigos do chefe, aí realmente eu começaria a pensar em mudar de empresa, tá? E se a tua empresa é empresário, tá vendo esse vídeo, se todos os líderes são seus amigos, talvez ninguém vai chegar lá. Vai ter que arranjar outros amigos também, né, pra fazer líderes. Então, lembra um pouco desses pontos, mas eu acho que é importante sempre complementar. Faz sentido pra mim ou não faz. Existe um preço a ser pago por isso. Ah, eu não vou trabalhar mais, eu acho humilhação. Às vezes, como eu disse, se tu acha tanta humilhação, se já fez isso, não deu certo, talvez o problema não seja você. Estou na empresa super certa, isso acontece e tudo mais, e eu não sou notado, aí a gente volta pra qual lado da moeda tu tá. A escolhe se tá no lado que entrega o mínimo ou se realmente tá no lado lá do senso de dono que precisa ser ajustado pra um senso de funcionário que quer crescer na vida. Importantes que a gente tem, se gera mais valor do que o salário que vocês recebem hoje, realmente dá a impressão pra empresa que deveria ser melhor pago, né? E lembrar isso sempre. Não deixem as pessoas esquecerem que vocês são bons. Tá construindo uma reputação de impacto, realmente as pessoas sabem que vocês são bons, não tá lá só batendo ponto, indo e vindo, né? As pessoas têm uma consideração de que vocês têm valor dentro da empresa. E se o terceiro ponto, realmente esse é o ambiente certo para eu estar. Quando eu fizer a análise do que as pessoas têm em comum, né? Não quer dizer que todo mundo vai ser amigo do dono, mas realmente existem comportamentos que não se alinham aos meus valores e eu não quero isso pra mim, talvez realmente você não queira crescer nessa empresa. Então, lembra um pouquinho disso e às vezes serve uma questão de que a gente pensar, talvez não é empresa. É só a equipe que eu estou, o líder que eu tenho, talvez, sei lá, ele tem uma coisa diferente, uma análise diferente. Aqui, sinceramente, tá? Chama, vai lá, pede feedback, dá uma olhada, vê se tem outras pessoas que vocês possam conversar e ter um feedback sincero sobre o posicionamento de vocês na empresa. Então, também avaliem separado essa questão, empresa e equipe. Às vezes existem empresas boas com equipes ruins e às vezes existem equipes boas em empresas ruins. Eu sei que eu trouxe vários pontos aqui, porque realmente a ideia é que vocês possam refletir sobre o ponto de vista de uma pessoa que já foi funcionária, do ponto de vista de uma pessoa que hoje faz parte da sociedade da empresa, né? Como que foi um pouco desse desenvolvimento, como é que eu virei alguns pensamentos de... Eu nunca fui o lado da moeda de fazer o seu, né? Mas sempre esse, ai meu Deus, eu sou o senso de dono. Pera, vamos ser mais estratégico aqui. E que realmente dê uma base para que vocês reflitam que promoção é uma consequência de algo que a gente vai construindo. Então, a gente tem uma carreira, né? E a gente vai crescendo nela. Como que eu realmente estou indo com o meu comportamento, com os meus resultados, com os meus indicadores, para que realmente a promoção seja só um reconhecimento de tudo aquilo que eu fiz. Se às vezes tem alguma questão, quer alguma opinião, fique bem à vontade. Deixa aqui nos comentários, que eu adoro dar pitaco, né? Adoro contar situações também. Então, se acha que esse vídeo foi relevante para vocês, se tem algum assunto que vocês queriam saber também, fiquem bem à vontade nos comentários e com certeza se inscrevam no canal pra gente ter mais vídeos sobre esse tipo de assunto.